Então, a aula de hoje trata do papel da administração rural na organização do agronegócio. Então, a administração rural é a área de estudo que leva em consideração a operação e a organização de uma empresa rural, ou seja, todo o trabalho que é executado dentro de uma empresa rural, né, no que a gente chama de dentro da porteira, tendo em vista a utilização eficiente dos recursos disponíveis para a obtenção de fluxos contínuos de resultados satisfatórios, né? Ou seja, sempre com essa visão de que o trabalho que vai ser desempenhado seja eficiente, não apenas eficaz, ou seja, que o trabalho seja bem feito e seja feito utilizando o mínimo de recursos possíveis, né? Mas sempre buscando os melhores resultados, aquela velha e necessária ideia do fazer mais com menos, né? Visando obter fluxos contínuos, ou seja, uma produção contínua, né, que nunca haja o desabastecimento do mercado, a falta do produto, e que esse fluxo contínuo consiga gerar resultados satisfatórios, né, ou seja, que seja suficiente para poder arcar com todos os custos e as despesas e manter uma boa margem de lucro para o empresário rural. Os principais papéis da administração rural é planejar, organizar, dirigir e controlar os resultados, ou seja, aqueles 4 pilares lá da administração que a gente já conversou, né? E qualquer área, qualquer setor econômico que a gente for falar de gestão de administração, a gente sempre vai lembrar desses 4 pilares, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? E tudo isso visando sempre o alcance de maiores lucros, né? Que é um conceito bem genérico. O objetivo de uma empresa tradicional sempre vai ser obter lucro, além da satisfação e a motivação dos funcionários e também dos clientes, né? Ou seja, fazer com que os funcionários da empresa sempre se sintam motivados, gostem de trabalhar na empresa, se sintam com aquele sentimento de sempre buscar dar o melhor de si, e que esse sentimento se reflita também nos clientes, né, que compram um produto ou um serviço que tem qualidade e, obviamente, sente satisfação em empregar seu recurso financeiro para a aquisição do produto daquela empresa. Nesse setor onde a gente atua, né, sempre vai haver variáveis internas e externas que influenciam nos papéis da administração rural. Ou seja, adversidades, né, problemas ou situações cotidianas que acontecem dentro da empresa ou fora dela, por isso que a gente diz interna ou externa, e que vai influenciar na forma como o administrador ele vai gerenciar a sua empresa rural, né? E aqui a gente vai listar agora e conversar sobre algumas dessas principais variáveis. A primeira delas são os aspectos climáticos da região, né? Independente de onde esteja inserida uma empresa rural, se ela depende, né, de um recurso tão básico como água ou da própria chuva para poder ter um planejamento de produção, se ela enfrentar em um determinado ano um período de escassez de poucas chuvas, isso vai ser um grande problema, né? Então, isso vai ter que ser estudado através de sistemas de meteorologia para poder se prever quando se vai ter um ano como esse. E aí se adote as medidas adequadas de você implementar o sistema de irrigação, conseguir ter um plano para poder minimizar os impactos dessa escassez de água, ou o inverso, né? Se vai ter, por exemplo, um ano muito chuvoso, essa grande quantidade de chuvas ela pode fazer com que haja um índice muito maior de umidade do solo e da terra. Eu tenho que pensar também uma estratégia para poder adequar a minha produção para não sofrer tanto com esse impacto, né? Fora outras situações que podem ser
que podem não ser comuns na nossa região, mas em outras regiões do Brasil, como risco, por exemplo, de geadas, de chuva de granizo, né, de tempestades, entre outras situações que são bastante preocupantes. Então, esses aspectos climáticos eles vão estar variando ano a ano, né? Hoje, felizmente, com a tecnologia, a gente pode fazer previsão e antecipar decisões para poder melhor gerenciar essa situação. Outra variável é o mercado consumidor para os produtos, né? Mas antes disso, vamos analisar, né, já que a gente está dizendo que essas variáveis são internas ou externas, eu gostaria que vocês identificassem para mim se esse aspecto climático da região ele é uma variável interna ou externa. O que vocês acham? Externa, Por quê? porque depende de coisas fora da empresa. Tipo, o clima. É na minha visão, né? Uhum. Coisa que a empresa não pode controlar, assim, digamos. Ok, alguém discorda com o do Lucildo? Parece que não, né? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter, na verdade, uma variável interna e externa, tá? Como o Luciano bem colocou, é uma situação que independe da empresa rural, né? Ela não pode controlar o clima. Só que a sua propriedade, ela, obviamente, ela tem o clima acontecendo dentro da propriedade, não apenas fora dela. Não é apenas um problema que vem de fora para dentro, e também não podemos dizer que é um problema que sai de dentro para fora. É um problema que abrange toda a empresa dentro, que é onde ela produz seus produtos e serviços, e fora dela, né? Então, nesse sentido, aspectos climáticos da região é uma variável interna e externa à empresa. Agora vamos à segunda variável, que é o mercado consumidor para os produtos, né? O mercado, como a gente já conversou bastante, né, ao longo do próprio curso, ele muda bastante, as empresas, as pessoas, aliás, são os consumidores, vão se interessando por novos produtos, por novas embalagens, por novas logísticas de distribuição, e o consumidor, o produtor, aliás, ele tem que se adaptar muitas vezes às demandas de mercado, né? Suponhamos, por exemplo, nesse período da pandemia, teve muito produtor que teve que adotar um sistema de delivery, né, de entrega direta ao consumidor, de aprimoração dos seus sistemas de qualidade para garantir que o produto que vai chegar na casa do consumidor, ele teve todos os cuidados sanitários, né, para não estar levando a contaminação de Covid ou de qualquer outra doença para a casa do consumidor. Ou seja, o mercado muda, passa por adaptações e, obviamente, as empresas ela têm que estar o tempo todo bem informada para poder também se adaptar e levar essas inovações para o mercado. Porque se ela não fizer, o concorrente certamente vai fazer, né? Então, em um mercado muito competitivo, é necessário que se estude sempre o mercado consumidor e busque oferecer o que ele está solicitando, né? Aquela ideia de que o cliente tem sempre razão, ela é uma máxima, uma verdade hoje indiscutível, né? Não existe mais, salvo raras exceções, essa ideia de que o que eu estou vendendo é isso, o preço é esse, se quiser comprar bem, se não quiser eu vendo para outro, né? Esse tipo de vendedor hoje é, basicamente está em extinção no mercado e não é assim que as operações de compra e venda funcionam, né? Sim, e aí no caso, mercado consumidor para os produtos é uma variável interna ou externa? O que vocês me dizem? É decorrente externa, Externa, exatamente, né? Porque está fora da empresa, né?
dentro da empresa a gente vai ter que ter essa preocupação com o mercado, né? Mas o mercado ele está do lado de fora, está depois da porteira. Então, obviamente, é uma variável externa. Obrigado. Terceira variável são as condições e características dos produtos, né? Condições, né? A forma como o produto é produzido, armazenado, estocado, distribuído, vendido, comercializado, entre outras ações, né, de característica, como sua embalagem, seu padrão de qualidade, suas certificações de qualidade, ou ambiental, ou produtiva, né? Ou seja, o aspecto do produto, que lá na disciplina de mercado e comercialização a gente estudou como tempo, forma e lugar, né? Ou seja, esses três pontos que a gente pode colocar como característica principal para identificar um produto, né, e reconhecê-lo, são condições que a gente também vai ter que sempre considerar. Lembrando que essas condições e características, elas vão passar por todas as etapas do agronegócio, pelo antes, o antes, o durante e o depois da porteira, né? O antes, quando, por exemplo, eu vou selecionar o tipo de semente que eu vou comprar, né? Se eu decido por praticar agricultura convencional, eu vou precisar comprar um agroquímico, né? Então, que tipo de agroquímico eu vou estar utilizando, né? Quando eu trago tudo isso para dentro da propriedade, eu vou ter um método de plantio, de cultivo, de colheita, de armazenagem, que pode ser diferente de uma empresa concorrente, né? E é o que pode fazer a diferença para o meu produto ser mais sustentável ou não, para o meu produto ter mais qualidade ou não, né? Assim como a embalagem que eu vou utilizar nesse produto, né? E a logística que eu vou ter para disponibilizar esse produto ou não, toda semana, todo dia à disposição do consumidor, ele vai fazer a diferença para o meu sucesso empresarial ou não, né? E aí, nesse sentido, considerando todas essas condições a qual eu vou submetendo o meu produto, né? Como é que eu poderia considerar essa variável de condições e características do produto? É uma variável interna, externa, ou seria uma variável tanto interna quanto externa? Interna como externa. Exatamente, né? Por quê? Porque como a gente conversou, eu tenho que ter a preocupação desde o momento onde eu vou comprar os insumos, né? Porque isso vai já me dar uma boa noção de que tipo de produto que eu estou produzindo, né? A forma como eu vou estar produzindo da minha propriedade, ele vai fazer a diferença, né? Se eu estoco mal esse produto, ele pode sair com menos qualidade para o mercado, assim como a forma como ele é armazenado no lugar que está vendendo, pode fazer com que ele pereça mais rápido, diminua o seu padrão de qualidade, né? Então, em qualquer um dos elos da cadeia produtiva, antes, durante ou depois da porteira, eu vou poder ter alterações nas características do meu produto, né? Então, é uma variável de fato interna ou externa. Obrigado novamente, Luciano. E vamos participar também, meu povo. Não vamos deixar só nas palavras do Luciano, não. Próxima variável, área disponível na propriedade, né? Ou seja, normalmente uma propriedade ela nunca planta 100%, planta ou cria, né, um animal 100% da sua propriedade. Ela vai ter uma área disponível, até pela própria lei, né, onde ela vai ter que ter, por exemplo, uma área de reserva legal, dependendo da propriedade tem que ter também uma área de preservação permanente, mas a gente também tem que fazer uma rotação no nosso cultivo, no nosso rebanho. E por isso sempre vai haver uma área disponível na propriedade, né? E como é que a gente vai utilizar essa área? Vai estar sempre descansando? Vamos estar introduzindo uma prática de cultivo que seja mais sustentável, né? Que consideraria, por exemplo, os plantios na área de reserva legal, entre outras situações. Então,
Uma empresa rural ela tem que pensar sempre no que aquela área que está disponível vai lhe servir, né? Nenhum produtor rural ele costuma deixar uma área 100%, uma determinada área 100% sem cultivar nada, né? Nem que seja para paisagismo, ou seja, só para um lazer, uma área que pode ser utilizada para reuniões, para confraternizações, por exemplo, vai ter uma serventia, né? Então, a área disponível na propriedade, bem como a programação de como ela vai ser utilizada, se não agora, mas no futuro, para uma próxima produção, é algo que vai ter que ter sempre sendo analisada por um gestor rural. Nesse sentido, a área disponível de uma propriedade é uma variável interna ou externa? Interna, Por quê? por conta que designa a própria propriedade ou empresa, questão de manejo, de tudo isso. Exatamente. Muito óbvio, né? O próprio nome já, quando diz área disponível na propriedade, já está deixando bem claro que se refere a um território dentro da propriedade e, portanto, é interno. Uma outra variável é a tecnologia disponível na propriedade, né? O que tem de inovação tecnológica, né? De algo que ajuda a produção ser mais eficiente, o clima de produção ser mais competitivo, né? Por exemplo, a operação de softwares, de programas de computador, né, de aplicativos, de máquinas e mecanismos agrícolas que sejam atualizados com as novas demandas do mercado e possibilitam com que a produção seja mais sustentável e mais eficiente, né? Então, isso vai fazer toda a diferença para uma empresa conseguir ser mais competitiva ou não. Investir em novas tecnologias é sempre necessário. Nesse sentido, essa é uma variável interna ou externa? Ainda por conta do bizu ali na propriedade é interna. Exatamente. Tecnologia disponível na propriedade, né? Pode-se ter uma tecnologia de ponta que poderia revolucionar o meu negócio, mas se ele não está dentro da minha propriedade, se eu não adquiri, se eu não paguei por essa tecnologia, então não vai fazer diferença no meu lugar de trabalho, né? Então, de fato, é uma variável interna. E a última das principais variáveis é a mão de obra capacitada e disponível, né? Ou seja, a possibilidade de uma empresa conseguir pessoas que tenham uma formação, né? E disponibilidade para trabalhar em uma determinada área, né? Pessoas que têm um curso técnico, por exemplo, uma faculdade, alguma formação profissional que possibilite ela realizar um bom trabalho na minha empresa, né? Que é sempre necessário. Embora a gente saiba que hoje também as empresas investam no próprio treinamento interno, na capacitação interna. Mas quando a gente encontra mão de obra, ou seja, pessoas com formação aos arredores, né, de uma empresa, na mesma comunidade, na mesma cidade, isso já facilita bastante para que a empresa tenha a facilidade de contratar pessoas mais capacitadas, né, que entendam desse negócio, né? Imagine, por exemplo, que um dos grandes problemas do agronegócio atualmente é justamente mão de obra qualificada, né? Nós temos muitas cidades que têm grandes empresas, né, que têm uma boa tecnologia, mas não tem, por exemplo, pessoas que têm uma formação para se trabalhar no setor rural, né? Então, eles vão ter que passar por todo um treinamento, já que não havia uma escola técnica ou uma instituição de ensino semelhante próxima que pudesse fornecer gratuitamente ou mesmo de forma particular, para quem pudesse pagar, uma formação para formar mão de obra nessa comunidade, nesse território e, obviamente, contribuir para que as empresas tivessem ou tenham essa mão de obra formada, né? Então, nesse sentido, mão de obra capacitada e disponível é uma variável interna ou externa? Bem, adotando como referencial a empresa,
à medida que a gente atribui ela a capacidade de selecionar e capacitar o funcionário, é interna. Mas também ela tem eixos de externa, à medida que da procura do funcionário. Não sei, eu vi alguma coisa assim. Vamos chegar à conclusão. Você está no caminho certo. Interna. O funcionário, né, a mão de obra, ela se torna funcionária a partir do momento que há a contratação, né? Mas se uma empresa está precisando contratar funcionários, onde é que ela vai buscar? É dentro da própria empresa ou é fora dela? Ah, pronto, é fora dela. Exatamente, por isso é uma variável. Externa. Exatamente. Muito bem, né? Então, quando nós temos, por exemplo, um curso como o nosso, formando profissionais, né, nesse setor, né, a gente pode dizer que as empresas é, daqui, né, como por exemplo a Agropaulo, a Meripopo, ela tem sim mão de obra capacitada disponível, né, porque a gente já tem cinco, né, vocês estão caminhando aí para ser a sexta turma formada, né, do curso de agronegócio. Fora isso, nós temos instituições próximas, né, como por exemplo o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, lá de Limoeiro do Norte, tem também uma instituição de ensino particular lá, que oferece cursos na área de ciências agrárias, né, onde nós temos muitas pessoas daqui que se formaram lá. Então, a gente pode dizer que a nossa cidade, ela tem mão de obra capacitada e disponível para o nosso setor, né? Então, uma empresa desse setor, ela não teria dificuldade, né, ao encontrar esse tipo de mão de obra aqui, né? Embora pudesse haver deficiências em algumas é, técnicas de trabalho específicas, né? Que algum curso desses talvez não tenha sido contemplado. Mas o treinamento que a empresa vai ter que fazer é bem menor e menos complexo do que você dar uma formação tão ampla quanto um curso técnico ele é capaz de dar, né? Então essas são as principais variáveis internas e externas que uma empresa rural ela vai ter que ter preocupação sempre, né, de estar analisando. Então, dependendo da cidade, dependendo do local, essas variáveis elas podem ser mais intensas, né, com mais frequência, mais problemáticas, ou muito pelo contrário, pode ser um verdadeiro paraíso onde não há muitos aspectos climáticos que variem, onde o mercado consumidor ele é bastante amplo e adequado, né, aos produtos da empresa, as condições e características do produto são bem aceitas e elogiadas pelos consumidores, a área disponível da propriedade ela está sempre bem adequada e planejada, a tecnologia disponível é sempre de ponta e atualizada e temos também muita mão de obra capacitada disponível. Então, dependendo do local, cada uma dessas variáveis pode variar bastante. A administração rural ela relaciona-se com outras profissões e disciplinas, tendo sempre como foco a melhoria dos resultados alcançados pela empresa rural, né? E é justamente por essa relação entre diversas profissões e disciplinas que a gente pode ter muitos profissionais ocupando o cargo de gestão, né, de uma empresa rural, né? Por exemplo, onde não necessariamente a gente vai ter profissional é, de um agronegócio, né? Há empresas, né, inclusive na nossa cidade, onde nós temos, por exemplo, um engenheiro agrônomo, temos outra empresa onde nós temos uma pessoa formada em gestão de pessoas, né, onde nós temos médicos veterinários que lideram empresas, ou seja, fazem a sua administração, né? Então, hoje, não é apenas uma pessoa formada em administração que pode ocupar um cargo de gestão, mas, obviamente, independente dessa formação profissional, ela vai ter que ter estudado algo, vai ter que estudar administração para poder adequar melhor as suas atitudes, o seu planejamento às demandas, né, que a empresa vai demandar para poder ter um bom desempenho no mercado junto aos seus funcionários e também aos próprios clientes, investidores, fornecedores e etc. Os profissionais do agronegócio, né,
Aqui eu estou falando de qualquer profissional, seja um técnico em agronegócio, ou técnico formado em nível superior, né, de outras áreas como agropecuária, agroindústria, zootecnia, entre outros. Esses profissionais do agronegócio agregam conhecimento técnico e específico, enquanto que outras disciplinas da administração auxiliam no processo de gerenciamento da empresa rural, como, por exemplo, as finanças voltadas para os aspectos monetários, ou seja, da moeda do dinheiro, e a gestão dos fluxos de caixa, ou seja, a organização de como o dinheiro da empresa está sendo gerenciado, né? Quanto que está indo para a área de produção, para pagamento de funcionário, custo de despesas, qual é a margem de lucro. Além disso, haverá também nesse processo o conhecimento da área de marketing para o atendimento das necessidades do mercado e dos recursos humanos na gestão de contratar, manter e treinar os colaboradores, né? Então, são áreas principais e vitais, né? Eu até, inclusive, discordo que nesse novo nome da disciplina, né, se dê tanto destaque para a área de marketing, sendo que quando a gente fala da gestão ou da administração, a gente tem que colocar no mesmo nível aí a gestão financeira ou contabilidade, como é que queira chamar, bem como a área de recursos humanos, a gestão de pessoas, né? Porque todos têm o seu mesmo nível, né, de responsabilidade e de segurança, de garantir segurança para que a empresa ela funcione da sua forma adequada. Nesse sentido, quando a gente estuda por completo toda uma empresa, bem como todas as suas funções de trabalho, a gente pode estudar ela é, em diversas visões diferentes, né? Veja aqui, por exemplo, né, nós temos aqui o desenho que seria a cana-de-açúcar, né? E a gente vê aqui um caminho ser trilhado, né? Onde essa cana-de-açúcar vira caldo de cana, né? Aquele caldo que é uma delícia quando a gente consome, por exemplo, com pastel nos centros urbanos, que vai ser consumido, né? O caldo de cana pelo consumidor. Em uma outra possibilidade, a gente tem essa mesma cana-de-açúcar virando rapadura, né? Que é um produto muito apreciado também aqui na nossa região Nordeste, né? Ele é agroindustrializado e vai para as mãos do consumidor. A gente também pode beneficiar a cana-de-açúcar transformando ele em açúcar refinado, né? Ou outro tipo de açúcar, como o mascavo também, que também chega ao consumidor. Mas a cana-de-açúcar também pode virar o etanol, né? Combustível, que pode abastecer, né, veículos de transporte ou mesmo algumas indústrias, né, que vão utilizar o etanol para a produção de diversos produtos, como por exemplo de cosméticos, além de ser para poder também utilizado depois dessa transformação na indústria em alimentos industrializados, né, onde você tem, por exemplo, o álcool doméstico, né, que a gente utiliza para fazer limpeza em casa, produtos cosméticos como o esmalte, né, entre diversos outros, que vai também chegar ao consumidor. Então veja que para cada linha dessa, a gente encontrou um caminho diferente para o produto. Nessa última linha, né, esse produto passou por 3 transformações na indústria, até derivar em um produto específico, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha para um grão como o milho, por exemplo, a gente não para pensar em quantas possibilidades de produto que pode ser gerado, né? A gente pode consumir o milho como uma espiga cozida, por exemplo. Mas ele pode virar um cuscuz, ele pode virar um xilito, ele pode virar cerveja, ele pode virar o próprio milho enlatado, ele pode virar sorvete, biscoito, há diversas possibilidades que a agroindustrialização ela nos traz, né? E para cada uma dessas etapas, desde o momento em que essa cana está sendo colhida lá no campo, ou vai para qualquer um tipo de agroindústria que vai transformá-la em um produto específico,
a gente tem aí a gestão sendo aplicada, né? E, obviamente, a gestão do processamento da cana-de-açúcar vai ser diferente da gestão do processamento de um produto como, por exemplo, um esmalte ou do próprio etanol, né? São conhecimentos diferentes, técnicos, que precisam ser agregados ao aspecto da gestão, né? Daí a complexidade que é a gente estudar gestão dentro desse setor, né? Não tem para onde correr, a gente tem que se especializar numa área, porque alguém que estuda o processo agroindustrial de um determinado produto, né, como por exemplo o leite, né, e a gestão é aplicada, por exemplo, à produção de iogurte, vai ser um processo diferente do queijo, por exemplo. Então, embora eu conheça muito de leite, quando esse produto vai se derivando em outros, né, é mais conhecimento que tem que ser agregado, é mais técnicas que tem que ser compreendidas, né? E a ciência administrativa está sempre ali para poder gerenciar isso, se adequando, se adaptando a cada uma dessas etapas, né? Nesse sentido, pessoal, mais à frente a gente vai ter uma aula de gestão agroindustrial para compreender esses conceitos básicos para poder fazer essa diferenciação, né? Então, esse pequeno desenho aqui, né, que parece bem simples da gente entender, a gente pode estudar de três tipos diferentes, que no caso seria através do conceito do agronegócio, que a gente já conhece, né, o conceito do agronegócio em si. Podemos estudar através da ótica do conceito de complexos agroindustriais ou na ótica de sistemas agroindustriais. Com certeza vocês já ouviram falar sobre esses três termos, né, principalmente a primeira, mas possivelmente se eu perguntar para um de vocês qual a diferença de complexos agroindustriais para sistemas agroindustriais, eu creio que algum de vocês não vão saber me responder. Estou certo ou errado? No meu caso, você está certo. Né? Se alguém souber, fique à vontade. Mas aí justamente eu já chamo a atenção de vocês para essa importância, porque complexo agroindustrial, sistema agroindustrial, ou cadeia de produção agroindustrial, é algo que a gente ouve falar sempre que a gente dá uma olhada em um site do nosso setor, assiste um programa como o Globo Rural, por exemplo. E a gente tem que ter essa preocupação de, se eu não sei o que isso significa, e eu ouço tanto falar, e é do meu setor, eu tenho que buscar saber o que é, né? Diferenciar esses três conceitos um do outro, pessoal, é um pouquinho difícil. Não é, na verdade, algo tão difícil, né? Mas são tão próximos um do outro, né? Que a linha que eu consigo separar e diferenciar que o agronegócio, embora esteja dentro de complexos agroindustriais, que estão dentro de sistemas agroindustriais, eu separar e saber identificar o que é um e outro, ele faz com que a gente tenha, obviamente, que parar um pouquinho, analisar um por um e depois estudar melhor a relação entre eles, né? Então, nessa simples gravura aqui, está inserido todos esses três conceitos. O que vai fazer a diferença é onde que eu estou olhando. É se eu estou olhando aqui no fim da cadeia produtiva, lá no início ou no meio dela, né? Então, como a nossa aula é muito curta, nós não temos tempo para falar sobre isso hoje, mas mais à frente a gente vai estudar sobre esse assunto, né? E entender, entre outros conceitos, esses que é fundamentais que vocês conheçam, né? A diferenciação entre esses três aspectos, ela está sempre presente em provas de concurso, né? Para profissionais do agronegócio, daí sua importância. Mas isso, no momento, não vai prejudicar o andamento, né, da nossa aula aqui. A gente vai deixar isso para mais adiante. Nesse sentido, a produção rural acontece em um segundo estágio da cadeia produtiva, né? Ou seja, depois da gente adquirir os insumos, contratar funcionários, entre outras ações preliminares.
Nesse estágio, onde acontece uma ênfase maior nas decisões administrativas, que é você planejar a produção, planejar a venda, planejar a próxima compra de insumos, né? E nesse caso, a existência da cadeia produtiva não significa que a empresa rural seguirá obrigatoriamente cada uma das etapas propostas, né? De uma forma bem simples, o que é uma cadeia produtiva? É todo o caminho que é percorrido da produção de um produto. E isso inclui o antes, o durante e o depois da porteira, mas a ênfase muito maior é no durante, é quando ele está sendo produzido, aqui no caso. Então, o que esse parágrafo aqui me diz é que, embora eu possa, por exemplo, pegar um livro da cadeia produtiva da laranja, né, e lá esteja informações das etapas que precisam ser seguidas para eu produzir a laranja, não necessariamente o produtor rural vai seguir todas essas etapas, né, porque ele pode ter uma particularidade na propriedade rural dele que faz com que ele tenha que adaptar uma dessas orientações que estão lá, né. Isso evidencia algo que a gente ouve de vez em quando e muitas vezes até duvida, que é o fato de que a teoria nem sempre é na prática, né? A prática é diferente de fato da teoria. A teoria é apenas uma amostra, né? Um caminho que pode ser seguido. Mas na prática a gente vê que muitas vezes o caminho ele pode ser bem diferente de como a gente detalha nos livros. Quando a gente estudou, por exemplo, as teorias administrativas, principalmente a TGA, eu citei, por exemplo, diversos comportamentos de um gestor, né? Tratar bem os funcionários, ter planejamento sistêmico, ser bem informado no mercado, mas a gente vai encontrar profissionais que não trabalham de acordo com isso, né? E, obviamente, quando a gente se distancia da teoria, muitas vezes a gente está errado, porque a gente está deixando de tomar decisões com base em outras pessoas que fizeram e deram certo. Mas, às vezes, o cenário de uma empresa ele é diferente da forma como foi descrito nos livros. E essa pessoa precisa também é, desenhar essa nova realidade que surgiu, né? Ninguém, por exemplo, escreveu um livro sobre uma determinada cadeia produtiva e como gerenciar ela no meio de uma pandemia global, né? Então, quantos e quantos gestores tiveram que adaptar todas as teorias que conheciam e desenhar essa nova realidade que a gente tem hoje, né? E é isso que a gente tem que ter bem fixo na nossa mente, né? Quando a gente tiver em um ambiente de trabalho e as coisas estiverem bem diferentes daquilo que a gente estudou, a gente não precisa se preocupar e não deve pensar, eu não sei o que fazer porque não estudei isso, né? A gente vai estar justamente diante de um dos grandes desafios que é a gestão, que é você construir eh, suas próprias atitudes, seu próprio planejamento, porque é disso que vive o mundo administrativo, em qualquer setor, inclusive na gestão rural. É saber conduzir uma situação, tomar uma decisão, desenhar uma nova realidade, tomando como princípios básicos tudo aquilo que foi estudado na teoria, mas sabendo que essa realidade que você tem hoje, ela pode ter a sua visão individual com base no seu estudo e na sua visão e análise da realidade que te encontra naquele momento, né? Isso vale para muitas outras situações da nossa vida. A gente muitas vezes quer que as situações sejam perfeitas, a gente quer ler o manual de instruções e quer que a operação de uma determinada situação ocorra daquela forma. E nem sempre isso é possível, pessoal. Principalmente no mundo empresarial, que muda o tempo todo, que os problemas surgem nas mais diversas formas, e ao ocupar um cargo de gestão, né, ou qualquer cargo que, independente de qual seja o cargo que se ocupe na empresa, você tem que tomar decisões e tem que ter responsabilidade, tem que se planejar, entre outras ações, você obviamente tem que analisar, pensar e encontrar as soluções mais viáveis. Nesse sentido, por que a gente deve, então, estudar
e aplicar a administração nas propriedades rurais, né? Por que a gente não pode mais simplesmente fingir que a gente não precisa entender de gestão de pessoas, de gestão financeira, entre outras ações que são necessárias, como muitas pessoas fizeram no passado, justamente porque muitas dessas pessoas não saíram do canto, né? Nasceram como um pequeno produtor rural e morreram como um pequeno produtor rural. Poderiam ter virado médios produtores, poderiam ter virado grandes, poderiam ter contratado mais gente, gerado mais trabalho, gerado mais renda, melhorado as suas condições de vida, né? Então, todo negócio, ele tende a crescer. Isso é um fato que não tem para onde correr. Se o seu negócio está sendo bem executado, dificilmente você vai se manter pequeno o tempo todo. Isso pode acontecer? Pode, quando o mercado tem bastante concorrência, por exemplo, e é muito competitivo. Mas a tendência é que você cresça, né? Então, nós devemos aplicar a administração nas propriedades pelos seguintes fatores. A administração é a maneira mais eficiente de utilizar os recursos da empresa rural conforme os objetivos de seu proprietário, né? Quando eu estou aplicando a administração, eu estou aplicando uma ciência. E a ciência se baseia em fatos, né? Em técnicas, métodos que foram testados e comprovados que são eficazes. E por isso a gente tende a seguir o que é proposto. A administração rural é o conjunto de atividades que facilita os produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua unidade de produção, com o fim de obter o melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra, né? Ou seja, eu consigo adaptar muito bem a minha empresa com foco no meu objetivo, que é ter resultado econômico, ter margem de lucros, né? Conseguir pagar minhas despesas, meus custos e manter a produtividade da terra, né? Seja produzindo no cultivo ou mesmo com um rebanho de animais. E nesse sentido, a gestão rural ela vai ter alguns objetivos, né? E entre esses diversos, os principais, vale destacar, é administrar com maior competência a mão de obra, a terra, as máquinas, os equipamentos e o dinheiro da propriedade, ajustar as tecnologias aos objetivos do produtor e também a da sua família, aumentar a renda do produtor e na propriedade, diminuir os riscos de produção e também de mercado, garantir um bom padrão de vida ao produtor e sua família, fazer a manutenção do valor do patrimônio, ou seja, se a minha empresa ela custa os 50 mil reais, né? O que a gente pode fazer? Se a gente implanta o sistema agressivo pastoril, ela pode duplicar ou triplicar, né? Se ela não produz nada e a gente começa a produzir alguma coisa, né? Investe em infraestrutura, como galpões de armazenagem, por exemplo, uma agroindústria artesanal, essa propriedade vai se valorizar, né? Então, manter o patrimônio, ou seja, valorizar a propriedade, é algo que pode ser conseguido também com a gestão rural. Bem como vai ser um dos objetivos transformar a propriedade em uma empresa rural, né? Não apenas uma propriedade que não é gerenciada, que não é cuidada com essa visão empresarial. Quando eu aplico técnicas de gestão, eu estou de fato transformando a minha propriedade em uma empresa, né? Isso acontece do grande ao pequeno produtor, o agricultor da agricultura familiar, né? Mesmo que ele não pratique o agronegócio, ele tem que planejar quanto é que ele vai produzir, né? Se a alimentação que ele produz é só para a alimentação da família dele, ele tem que planejar para saber quanto é o consumo da família dele no ano, para saber como vai ser a divisão do trabalho em relação a toda a família, para saber como racionar o alimento para que dure o ano inteiro, né? Então é algo que embora não seja uma empresa, digamos assim, legal, com CNPJ registrado, mas que vai ter o mesmo comportamento de uma empresa e, obviamente, tende a colher os mesmos resultados, né? E aí, nesse sentido, o que que um profissional do agronegócio gerencia, né? E aqui eu não estou falando
de qualquer profissional do agronegócio, como citei anteriormente, certo? Eu estou falando de uma pessoa que é formada num curso de agronegócio. Ela gerencia a área de produção, ou seja, os recursos produtivos, ou seja, não é competência plantar e produzir, é competência gerenciar como isso foi feito, né? Daí que sempre é colocado não confundir com o curso de agropecuária. Ela gerencia a área de finanças, né? Gerencia os recursos financeiros, gerencia a área de comercialização e marketing, que são os recursos mercadológicos, gerencia a área de tecnologia da informação, que são os recursos tecnológicos, e gerencia a área de gestão de pessoas, né? Ou seja, os recursos humanos, né? Então, pessoal, nesse sentido, a gente já chegou aqui no nosso horário, tem mais alguns pontos que eu queria conversar, mas eu vou complementar na aula de amanhã, certo? E aí, lembrando que na aula de amanhã, nós estudaremos a disciplina de gestão ambiental e qualidade do agronegócio, dando continuidade àquela aula anterior. E eu peço que vocês novamente tragam um produto agroindustrial para a gente poder analisar, continuar fazendo aquela análise da embalagem para eu poder chegar até onde é necessário, tá? O link para o formulário da frequência já está disponível aí para vocês e agradeço pela presença de todos. Até amanhã.